existe a diferença daqueles que estão só, aleluia, ao redor observando, e daqueles que estão ali para receber, para tocar no mestre, para receber o milagre, aleluia, para receber, aleluia, vitória, além de entregar a adoração para Ele. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês esta palavra. Aleluia. O livro de Apocalipse, ele é um livro, amados, que muitos veem como um livro da ira, o livro das pragas, o livro da condenação, o livro do juízo final. E existem pessoas que nem gostam de ler o livro do Apocalipse, porque sentem medo, aleluia, de certas coisas que estão aqui, que irão acontecer. E as pessoas focam, aleluia, nessa parte. Mas o livro de Apocalipse tem a história da maior, aleluia, a maior história de amor. Aleluia. Aqui tem um relato de um noivo apaixonado pela sua noiva. Aleluia. Que almeja, aleluia, está com a noiva. E de uma noiva, aleluia, que está preparada, ataviada, esperando o noivo. Há uma história muito linda, há uma demonstração de amor, aleluia, neste relatos, aleluia, do livro de Apocalipse, aleluia. Então não devemos olhar para o livro de Apocalipse como um livro de condenação, mas um livro que traz para nós esperança, aleluia, porque no livro está escrito que as coisas, aleluia, lá serão diferentes. Não haverá choro, não haverá dor, aleluia. É um novo lugar, é um ambiente preparado para alegria, para festa, aleluia, para gozo, aleluia, sem fim. E é para isso que nós devemos olhar, para o noivo, aleluia, que comprou a sua noiva e espera ansiosamente pelo grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No início, o versículo diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia. E quem ouve, diga: vem. Aleluia. Nós vemos aqui, amados, a união do Espírito e a noiva, aleluia, que é a igreja do Senhor. Glória. O Espírito Santo e a noiva do Cordeiro se unem para dizer: Maranata, ora vem, aleluia. Aleluia. Aqui é uma expressão do anelo, aleluia, de uma noiva que espera o seu noivo. Glória a Deus. Aleluia. E é isto que a igreja, aleluia, tem almejado. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes algumas pessoas se embaraçaram no meio do caminho e já não mais almejam este dia, este momento. Estão vivendo como que este dia nunca fosse acontecer, ou fosse algo que está muito distante para acontecer. Aleluia. Mas eu quero te dizer que a qualquer momento, a qualquer hora, pode ser agora, pode ser daqui uma hora, meia hora, eu não sei, mas a qualquer momento, aleluia, haverá este encontro. E a nossa alma precisa almejar. A nossa alma precisa anelar por esta vinda. Aleluia. Nós não podemos nos embaraçar, almejar outras coisas, substituir, aleluia, por coisas terrenas, materiais e passageiras. Aleluia. Porque tudo aqui é terreno, é material, é passageiro. Aleluia. Mas o que o Senhor tem preparado para nós,
aleluia, são coisas que o apóstolo diz que são inefáveis. Não tem nem como explicar, aleluia, o que Ele tem preparado para nós. Aleluia. E nós, como igreja, nós temos de verdade almejado este dia. Nós temos de verdade anelado este dia. Porque o almejar, amado, não é só o querer. Querer é uma palavra, vamos dizer assim, muito fraca. Mas almejar é algo que vem do profundo, é algo que vai muito além do que o querer. É quando você deseja profundamente, que sai lá do fundo da tua alma, de maneira que outras coisas não te atraem, os teus olhos não brilham para aquilo. Você pode até ter, mas o teu alvo não é aquilo. Aleluia. Aleluia. Porque você tem um anelo muito maior, um desejo muito maior. Aleluia. Por esta vinda, por este encontro, que é o encontro com o noivo. Aleluia. E a igreja precisa ter este cuidado, aleluia, de manter esta esperança e este desejo, aleluia, ardendo no seu coração. Aleluia. Quantos dizem por aí, ele vai tardar, está demorando, aleluia, e até mesmo pensam que não vai acontecer. Quantos cristãos já perderam a fé e abandonaram, aleluia, este caminho, e hoje falam, eu ouço desde que eu era criança, minha mãe, meus avós falavam que ele vinha, e até hoje ele não veio, e perderam a fé, perderam as esperanças, aleluia. Mas a igreja, a noiva de Cristo, aleluia, ela almeja, ela espera, aleluia, este grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ela não somente espera, como ela clama: vem, vem, Senhor, aleluia. E eu só posso dizer vem, se eu estiver preparada. Quantas pessoas dizem assim: não, eu não quero que Jesus venha agora. Irmãos, parece um absurdo, mas tem crente que diz: eu não quero que Jesus venha agora, porque eu ainda não realizei um sonho que eu tinha. Não, eu não quero que Jesus venha agora, porque eu ainda tenho uma pendência para resolver. Ele não pode voltar agora. Aleluia. Mas a noiva do Cordeiro, aleluia, ela diz: vem, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela não somente diz vem, mas ela está junto com o Espírito. Isso me chama a atenção. O Espírito e a noiva. Não dá para ser crente e não ter a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Não dá para ser crente e não deixar o Espírito de Deus falar conosco. Aleluia. Aleluia. Então havia o quê? Uma união, uma concordância. Os dois diziam vem, aleluia. E assim a igreja anda juntamente com o Espírito, aleluia, clamando, aleluia, que venha, aleluia, o reino dos céus. Mas não só clamando, aleluia, mas também dizendo aos outros, aleluia. E quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha. Aleluia, aleluia. Este é o papel da igreja: anunciar aos outros, aleluia, a salvação, aleluia, o evangelho de Jesus, aleluia. E o Senhor tem dado à sua igreja este poder, esta autoridade para pregar
para nós, aleluia, ganhar almas para o mestre. Ele diz que quem, aleluia, a noiva também diz vem, aleluia, e quem ouve diz vem, é um chamado, aleluia. Este é um chamado, aleluia, e nós temos responsabilidade neste chamado, aleluia. Quem sabe na sua vida um dia já ardeu esta chama de você gritar e clamar, aleluia, dizendo que Jesus está voltando. Aleluia. Mas no meio do percurso você, aleluia, aconteceu algo e você paralisou, você desanimou. Mas este é o papel da igreja, amados. E nós precisamos, aleluia, fazer isto com muito amor. Porque ele diz assim, quem tem sede? O mundo está com sede. O mundo estão bebendo em cisternas sujas, como diz o hino, e em poços imundos. Nós vemos o mundo aí, aleluia, morrendo, aleluia, de sede. Almas que estão gritando e clamando por salvação. Aleluia. E a igreja, ela pode, aleluia, levar esta água, aleluia, para essas almas. Eu não quero que você responda para mim, mas responda para você e para o Senhor. Quantas almas você já ganhou este ano? Para quantas pessoas você já falou do amor de Deus? Aleluia. Você tem se empenhado nesse papel? Ou você tem se conformado porque eu já estou salva, eu já sou noiva, eu me sinto preparada, e aí o resto que se vire para lá? Mas não é bem assim, igreja. Não é assim. Nós precisamos ter pressa em ganhar almas para o reino, em dizer para essas almas que estão, aleluia, com sede, buscando em poços imundos, nos poços da pornografia, da prostituição, da droga, do álcool, aleluia, que há uma água viva, que há uma água que sacia a sede do homem, que esta água que um dia saciou a minha sede e saciou a tua sede, ela ainda jorra. Um dia eu fui esta alma que andava bebendo em poços imundos. Dentro de mim havia uma sede. Eu tinha uma busca incessante por algo que eu não sabia o que era, porque dentro de mim eu sentia um vazio. Aleluia. E eu buscava nos prazeres terrenos, tentava saciar esta sede. Até que um dia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu não esqueço. Porque foi algo que tem marcado a minha vida até o dia de hoje. Aleluia, Deus. A minha irmã havia aceitado a Jesus. E todo dia ela ia na casa dos meus pais. Meu pai, 40 anos viciado nas drogas. 40 anos dependente do vício da droga. Era um excelente funcionário. Meu pai trabalhou 25 anos numa empresa. Eu só vim descobrir que ele era usuário e já estava adulta. Que antigamente não era exposto como era agora. Mas era um dependente químico. E ganhava bem. Mas nós passávamos dificuldades. Não passava fome, mas passavam privações de algumas coisas. Porque a metade daquela renda era para as drogas. Uma família desestruturada. Aleluia. Dividida. Onde Satanás reinava na enfermidade, na miséria, nas contendas.
Aleluia. Até que um dia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Deus alcançou a minha irmã mais velha, que já era casada. E todo dia ela saía da igreja e ia na casa dos meus pais. Eu acabei de vir do culto, gente. Era assim que ela chegava. Eita, o culto foi maravilhoso. Aleluia. Uma pessoa chegou doente, a igreja orou e aquela mulher foi curada. Aleluia. Glória. No outro dia ela voltava. Eu vim do culto agora, pai. Olha, pai, tinha um jovem, ele era oprimido, ele vivia no vício. E ele foi para a igreja, lá ele ouviu a palavra. Aleluia. Foi pregada a palavra para ele, ele aceitou Jesus, está liberto, Deus libertou, abriu uma porta de emprego para aquele jovem, mudou a história daquele jovem. Aleluia. Aleluia. Todo dia ela ia lá e derramava um pouco daquela água. Todo dia ela ia lá e derramava aquela água. Ai, mas ela bebia daquela água. Ela estava cheia daquela água. Amados, às vezes nós não estamos cheios o suficiente para transbordar. Não estamos transbordando. Não estamos transmitindo. E um dia meu pai, muito oprimido, mandou ela embora. Ela chegou para contar mais uma novidade, mais algo extraordinário. E o meu pai disse: vai-te embora daqui, que eu não quero ouvir as tuas mentiras, isso é mentira, isso é engano. E ela foi embora. No outro dia ela chega: eita, que hoje o Senhor libertou uma mulher que estava debaixo de obra de bruxaria. Aquele espírito imundo se manifestou, mas foi repreendido e aquela mulher ficou liberta. Aleluia! Eles tinham que ouvir. Sabe o que aconteceu? Um dia meu pai disse: eu vou nessa tua igreja. Eu vou nessa tua igreja. Resultado: Jesus salvou a nossa família. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. A noiva precisa cumprir o seu papel. Aleluia. Não podemos nos conformar, irmãos. Quem vai salvar é o Senhor, mas a nossa obrigação é pregar a salvação, é anunciar que Jesus é o Salvador. Jesus libertou meu pai da dependência química. O meu pai um dia dobrou o joelho. Ele estava numa campanha de oração. Aleluia. Ele diz que quando ele estava orando naquela intensidade, a igreja clamando, ele viu o céu, o telhado se abria, o céu se abria. E quando o céu se abriu, veio uma luz que envolveu. E por todo aquele período de oração, ele foi envolvido por aquela luz. Quando ele se levantou, ele disse: eu fui liberto. Daquele dia em diante, meu pai nunca mais foi o mesmo. Este é o Jesus que liberta, esta água que sacia a nossa sede. Aleluia. E por que ficar calado? Por que ficar calado? Se nós podemos ganhar nossa casa, se nós podemos ganhar nossa família, se nós podemos ganhar nossos amigos, nossos vizinhos, nós podemos ganhar as almas que estão sedentas. Aleluia! Nós podemos
E essa é a missão da igreja. Aleluia. Aleluia. E nós estamos vivendo os últimos dias. Perto está o fim. Aleluia. Perto está o fim. E o que é que nós estamos fazendo? Às vezes, irmãos, eu tive algumas experiências com Deus. Às vezes aquelas almas, o meu pai não queria ouvir o evangelho. Ele não queria. Nós um dia também não queríamos. Eu lembro que antes da minha irmã aceitar Jesus, ia um irmão que ele era dirigente de uma Assembleia de Deus, lá no Jardelândia. E quando ele vinha, que a gente avistava ele vindo na rua, e a gente sabia que ele ia lá em casa evangelizar, quantas das vezes eu não vi, e eu também não fiz, adolescente, eu pulava, a gente pulava a janela, assim, que nós éramos 8 filhos. Quando a gente, lá veio o pastor, a gente chamava de pastor, era dirigente, lá veio o pastor. Só quem não pulava era minha mãe, porque não dava conta de pular a janela, e ela ficava, tinha que ouvir. Um dia eu também não quis. Aleluia. E a gente disse, eu não quero. Mas Deus tinha suas formas de trabalhar, de agir, de tratar. E nós precisamos clamar. E nós precisamos anunciar. Nós tivemos um culto de jovem mês passado. E veio uma jovem. Essa jovem, ela foi criada no Evangelho, quando criança, adolescente, se afastou. E ela teve muitas experiências ruins na família, que era crente. Uma família muito desestruturada, apesar de serem crentes, mas não foram transformados. Alguma coisa aconteceu na família que ela teve essas experiências ruins na igreja também. E quando no início da adolescência ela se desviou e ela não queria saber de Jesus, de evangelho, de nada, com 22 anos. E um dia nós fizemos um culto e eu mandei um convite para ela. E ela foi para o culto. Quando chegou no culto, nós adoramos, louvamos a presença de Deus real ali, muito maravilhosa. E ela não... Chamei as pessoas para vir na frente e não veio. E aí, eu digo agora, eu quero convidar os nossos visitantes, quero fazer uma oração por vocês. E aquela jovem assim, a gente sente quando a pessoa está resistente ao evangelho, né? E ela veio. Quando ela veio na frente, ela e um outro jovem que também vivia na mesma situação, o Senhor disse, ora por ela. Ministra no coração dela. E quando eu coloquei a mão no coração dela e comecei a interceder, comecei a orar e o Senhor me dando palavras, aquela jovem se derramou. Aceitou a Jesus como Salvador. Aleluia. E hoje ela manda mensagens louvando e glorificando a Deus, dizendo, eu servi a Deus durante um tempo, mas eu nunca senti isso que eu estou sentindo hoje. Não foi claro que não foi por minha causa, mas foi porque Jesus verdadeiramente entrou naquele coração. E o que eu quero dizer com isso, irmão, que às vezes as pessoas chegam na igreja e nós não acolhemos, não abraçamos, não temos mais coragem de sair do nosso lugar e ministrar uma oração na vida daquela pessoa. E às vezes na tua oração Deus vai usar teus lábios. Quantas das vezes eu orei por alguém e a pessoa diz, aquela irmã falou tudo que eu estava passando e eu nem me lembro, eu simplesmente estava orando por aquela pessoa. E ali a pessoa entende que Deus está falando com ela, se rende aos pés do Senhor, aleluia, e vai ser bênção na casa de Deus. Mas eu não sabia nem que ela estava tendo entendimento daquela oração. Porque quem vai fazer a obra
é o Espírito de Deus. Então nós não podemos, amado, estar aqui, presa. A pessoa chega e sai e não foi tocado, não foi acolhido, aleluia. Mas experimenta, aleluia, quando vier alguém, você fazer uma oração, abraçar aquela pessoa. Deus vai usar teus lábios, aleluia, e aquela alma vai se voltar para Deus, porque vai se sentir tocada pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que quem tem sede vem, aleluia. Quem tem sede vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. É de graça. Foi pela graça e é de graça. Aleluia. Não precisamos pagar nada. Aleluia. O preço Ele pagou por nós. E nós precisamos também dar, aleluia, o que o Senhor deu para nós. Não podemos reter. E é pecado. É pecado. E o Senhor cobrará da sua igreja. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. A noiva, aleluia, ela está preparada. A noiva, ela anda de acordo com o Espírito, ela ouve o Espírito e se une com Ele, dizendo: vem, aleluia. Então que possamos a cada dia, amados, aleluia, fazer conhecido o nome do Senhor. Aonde você for, aonde você chegar, aonde o Senhor te levar, que o Espírito Santo use os teus lábios, use as tuas mãos, use a tua vida para ganhar almas para o Senhor. Não te embaraça com as coisas desta vida, não te prende com as coisas terrenas, material. Aleluia. Aleluia. Onde você chegar e você tiver a oportunidade, fale. Não perca tempo. Mês retrasado eu fui no Rio Grande do Norte, nós íamos dentro de um Uber e aquele rapaz começou a falar: está muito difícil, eu vivi assim, quando eu morava em tal estado, eu ganhava não sei quantos mil, e agora eu vim para cá, eu estou sem nada, eu vou me embora para outro estado. Já disse para a mulher que se ela quiser ela vai comigo. E eu vi aquele jovem muito revoltado, muito aflito, falando assim, sabe, irmão? E o Espírito Santo falou no meu coração: fala para ele voltar, porque ele saiu dos meus caminhos e hoje está pagando preço. Que o problema dele não é dinheiro, o problema dele, aleluia, é Cristo que ele abandonou. E dentro daquele Uber, eu e meu esposo, eu pedi para eles, quando estava perto da gente descer: pare aqui, você aceita uma oração, Jeová? Ele disse: aceito. O Senhor manda te dizer assim: você pega a tua família e volta para Cristo. Aleluia. Fale do amor de Deus aonde você estiver. Aquele jovem, Deus me dava discernimento que ele estava a ponto de ter uma crise de loucura e quem sabe até tirar a própria vida. E eu creio que naquele dia o Senhor mudou a história daquele jovem. Deus, Ele quer te usar. Aleluia. Eu quero orar por você. Venha. Venha. Quem tem sede, vem. Quem tem sede, vem. O Senhor quer mudar. O Senhor quer que você tenha uma intimidade maior. O Senhor quer te usar nesta terra. O Senhor quer te renovar. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo te tocar. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, Espírito da
verdade. Nesta palavra não há engano, não há mentira. Ela é a tua palavra, Senhor, que foi pregada nesta noite. Onde o teu Espírito, tem clamado, Senhor. Desperta a tua igreja. Desperta teu povo. Reanima a tua igreja. Levanta a tua igreja, Pai. Aleluia. De maneira especial. Batiza no Espírito Santo. Traga renovo a estes corações, aos nossos corações. Olha a tua filha, Pai. Ai, canta la bacaia, rabaxa, paramanda, rebacatu, remandaia. Ai, calabaxaia, labacaço, ramanda, rabacaçuia. Senhor, te pedaço, eu te chamei. Rabadada, rabaxunda, ramanda, rabacaçuia. Eu declaro glória, aleluia. Ai, tua surimanda, rabacanda, recebe do teu Senhor. Ramanaraia, Ramanda Rabacaço, Limanda Rabacaço, Telebassuri manda Lamanaia, Ricanta Rabacaço, Rimanda, vai, bate Calabacaia, Rabacaço, vai, Telemanda Rabachanda Lamanaia, ai, Calamanda Ramanaço, Rimanda, o Senhor usará a tua vida, ai, Calaramanda Rabacho, é Telemacanta Labacaia, somente decanta Labacaço, Rimanda Ramanaço, faz o que eu te mando, ai, Padarabachanda Labacaia, olha, Senhor, Ramanda, ai, Calabaxai, Telebalabagada, tua filha, ai, Manaço, Rimanda Labacaia, ai, Telebacalabacaço, Rimanda, ai, Telebacaço, ai, Telebalabagadaia, Rabai, Candarabacaço, ai, Calabalabaxai, Aramanaia. Senhor, abençoa, usa este teu vaso, usa teus vasos. Esta igreja é uma igreja onde muitos vasos, Senhor, ai, Calamandarabacaia, estão como vasos emborcados, mas o Senhor, Xaramanarabanaia, ai, Calamandarabaxaramanaia, te chama, Telemanaia, mas talvez não chega. Renova, Senhor, hoje aqui.